Seja bem-vindo ao canal de Fora da Gaiola. Eu quero começar esse vídeo agradecendo as novas inscrições. A Vânia Semiramis, agradeço também a Raimunda Costa, Zilda Visani, agradeço também ao Tiago Oliveira, agradeço a Késia Almeida, muito obrigado pela sua presença, Késia. Obrigado também ao StanX, eu não sei se é assim que se fala, mas muito obrigado pela sua presença aqui no canal também. Quero agradecer também a Ítalo Fabian, agradeço também a Eric Raiká de Moura. Seja bem-vindo, Eric. Muito obrigado pela sua presença e pela sua confiança de se inscrever aqui no De Fora da Gaiola. Agradeço também ao novo inscrito Rafael Rosário Mendes. Muito obrigado, Rafael, pela sua presença. E sem mais delongas, muito obrigado também a todos vocês que já são inscritos aqui do De Fora da Gaiola já há um tempo. Obrigado, Adriano, por estar aqui colado conosco aqui no canal. Muito obrigado também a minha irmã Dani Souza, que também está colada aí no canal De Fora da Gaiola. Obrigado, Michele, lá do Rio Grande do Norte, que também está colado com a gente aqui. Sem muita demora, vamos direto ao ponto. Gente, um padre fez um comentário que eu achei muito chato, tá bom? Eu fui pesquisar aqui no YouTube algumas questões católicas aqui, acabei encontrando esse padre aqui falando algumas coisas que eu sou obrigado a via público para rebater algumas coisas que ele vai falar, tá bom? Então, sem muita demora, vamos logo para ver o que é que o padre vai falar. Esses dias mesmo, acho que foi hoje, uma pessoa me perguntou na internet: ô padre, eu sou evangélica, eu tô errada? Eu disse: tá, claro que tá. Por que eu estou errada? Porque você não tá na igreja que Jesus fundou. Não precisa eu lhe explicar, não. Aham, sei, aham. Para que eu vou te convencer? Jesus fundou uma igreja, e essa igreja não é a sua. Quem foi que fundou a sua igreja? Foi um pastor. Então como é que eu vou dizer que e uma igreja fundada pelos homens é a certa? É errada. Pô, padre! Aí agora, padre, agora você se quebrou também, padre. Eu gostei muito da sua colocação, padre. Como a gente vai dizer que uma igreja que foi fundada por homens é a igreja certa? O senhor falou tudo aí, padre, mais um pouco. Eu tô muito contente com essa frase do senhor e eu acho que o senhor vai se arrepender de ter dito ela. Gente, é o seguinte, os primeiros 30 segundos de vídeo eu vou ter que fazer um comentário talvez um pouquinho extensivo, então tenha paciência, tá bom? Quero começar dando uma pedrada de nós evangélicos, dando uma cacetada de porrete de mão cheia. Sabe por que os católicos ainda tem esse atrevimento de falar essa baboseira que ele tá falando aí? Porque a maioria de vocês que estão me assistindo não tem nem noção do que é patrística. A maioria de vocês que está me assistindo aí, tem até líder de jovens me assistindo nesse exato momento. Drasticamente eu tenho que afirmar que tem até pastores me assistindo nesse exato momento, analfabeto de história da igreja. Tem que dar um jeito nisso. Tem pastores que, se eu falar o nome Eusébio de Cesareia, não tem noção de quem eu tô falando. Que dirá ter lido a história da igreja, chamada História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Tá bom? Essa é a triste realidade da igreja evangélica hoje. Eu vou concordar com o padre, né, que nós evangélicos, em maioria, somos desinformados. Tá bom? Eu vou ter que concordar. Não é porque o meu círculo de amizade é um círculo de pessoas bem informadas, né? Como, por exemplo, tem o Ítalo, que de vez em quando está comentando aqui no vídeo. O Ítalo é um homem muito estudioso da palavra, né? A gente tem aqui também Joilson, nós temos também aqui que é uma pessoa que gosta de estudar, né? O Adriano Mercedes, que comenta aqui também, né, que é estudioso. Nós temos aqui também o Ibis Pinheiro, que também é outro fera. Não é porque o meu círculo de amizade as pessoas gostam de estudar a palavra. Não é porque eu tenho esse círculo de amizade onde tem Misael Cruz, que também gosta de se aprofundar nos estudos bíblicos, que toda igreja é assim. Ou que todo círculo evangélico é assim. Tá bom? Eu queria que os círculos evangélicos tivessem mais pessoas lendo a patrística e conhecendo a igreja. Então agora vamos responder o padre, que eu acho que tem católico do outro lado esperando a resposta. Não, a sua igreja não foi fundada por Jesus. Eu estou sentindo uma treta. Primeiro ponto que eu vou
afirmado por que sua igreja, padre, não foi fundada por Jesus, foi fundada por homens. E aí você cai, meu querido. Você acaba caindo, se enrolando e caindo na cova aberta pelas suas próprias palavras. O primeiro argumento que eu vou usar para dizer que Jesus não deixou instituição religiosa nenhuma, tá bom? Jesus não deixou instituição religiosa. Jesus deixou a fé. A instituição religiosa não. Ele não fundou nenhuma instituição religiosa. E qualquer instituição religiosa, seja ela protestante ou católica ou ortodoxa, que a gente vai chegar lá, padrão. Viu, padrão? Segura a onda aí, padrão, que a gente vai chegar lá, o da batina. Eu espero que você não fique com raiva de mim, padre. Jesus não deixou nenhuma instituição, nenhuma placa da igreja. Se Jesus, padre, fundou a igreja que o senhor frequenta, me diga onde está escrito nos 4 evangelhos lá, Jesus dizendo, eis aqui a igreja católica apostólica romana. Me fala aí, me diz onde é que está escrito. Porque pelo meu pouco conhecimento que eu tenho da escritura, né, eu vou afirmar ao senhor que eu acho que isso aí tá no livro de Heresias, capítulo 6, versículo 66. What? Deve estar escrito lá. Porque Jesus não deixou nenhum ministério fundado, ele deixou a fé. Beleza? Que acontece? Segundo argumento que eu vou usar, né? O primeiro argumento é que não tem no Novo Testamento o nome de igreja nenhuma, graças a Deus. E aí eu digo para você, padrão, se a igreja que você tá, ela foi fundada por Jesus, vamos abrir essa hipótese, vamos imaginar que a sua igreja fosse fundada por Jesus. Significaria dizer que vocês estão tão corrompidos e longínquos do verdadeiro evangelho, que hoje, olhando para as suas práticas e para o que o Senhor faz dentro da igreja, nada se assemelha com o que Jesus falou nos 4 evangelhos. Tendo que o senhor vai ter muita dificuldade até para colocar as práticas que a sua igreja tem hoje na boca até da patrística, até dos cristãos do 3º, 4º e 5º século. O senhor vai ter dificuldade, porque apesar do nome Eucaristia, nós encontrarmos ele na patrística também, a Eucaristia nunca foi naquela época, e a gente é fácil de provar, né, padre? O senhor sabe. Para o senhor ser padre, o senhor teve que fazer teologia. Então o senhor lê os mesmos livros que eu leio. Então o senhor sabe que não era hóstia. Era pão e vinho. Beleza? Então as suas práticas hoje, a prática da sua igreja hoje, se ela tivesse sido fundada por Jesus, ela hoje seria uma igreja desviada, padre. Mas vamos prosseguir aqui com o que o senhor vai falar, que ainda vai ter absurdo aqui que o senhor vai falar, tá bom? Vai ter muito absurdo ainda que o senhor vai falar. Então, não, a igreja católica de hoje, ela não foi fundada por Jesus, nem esse nome existe dentro da Bíblia, para tu ter ideia. Tá bom? Não tem lá em momento nenhum, Igreja Apostólica Católica Romana. Não tem. Sabe quando é que vai surgir o nome da sua congregação, padre? O senhor sabe, os seus fiéis não sabem não, mas o senhor sabe. Boa parte dos protestantes não sabe não, viu? Mas eu sei. E junto comigo tem muitos pastores que sabem também, padre. E que toda vez que o senhor e qualquer outro vier aqui querer se aparecer na internet, a gente vai tocar fogo. Sabe quando é que vem surgir o nomezinho da sua igreja, padre? Vem surgir do grande cisma. A igreja do Oriente queria que a sede fosse em Constantinopla, onde hoje é Turquia. A igreja do Ocidente queria que a sede fosse em Roma, né? Onde hoje é a sede lá do Vaticano, meu querido, né? Lá de Roma lá. O que é que aconteceu? Houveram uma votação e acabou tendo 2 papas. Um a favor de que a igreja fosse em Constantinopla e o outro a favor de que a igreja fosse em Roma. E por uma briga de poder, não foi briga teológica, como é o caso dos protestantes que saíram de dentro da igreja católica por achar errado as práticas que a igreja tinha na época e que ainda tem hoje algumas, beleza? A gente vai chegar no Concílio de Trento na estante, para tremer mais ainda aqui esse comentário. Beleza? A gente vai chegar no Concílio de Trento, para vocês agradecer a Lutero, beleza? Mas vamos chegar lá. Então o que aconteceu? Um grande cisma, que foi a igreja se dividindo em 2 partes. A igreja do Ocidente
ficou com Roma, a favor de Roma. E aí criou-se a nomenclatura Igreja Católica Apostólica Romana, se autoproclamando a igreja verdadeira e excomungando a igreja ortodoxa, né? Que passou a se chamar Igreja Ortodoxa, a Igreja do Oriente. Foi excomungada pela Igreja do Ocidente. Por quê? Porque não concordavam em relação a onde deveria ser a sede da igreja. Oh, que inspiração divina! Olha que aparência de Jesus Cristo. Gente, nossa, é a Igreja de Jesus Cristo. Palma, Padre, você tem razão. Ó, o senhor é top. O que aconteceu? A Igreja do Oriente, para não ficar por baixo, também excomungou a Igreja do Ocidente e disse: vocês são falsos, agora vocês não são mais nossos irmãos também, vocês são a Igreja herege. Agora veja, vocês do Ocidente disse que o Oriente era herege, o Oriente disse que vocês eram hereges. Você roubou para si, a sua igreja roubou para si, padre, o título de Igreja Católica Apostólica Romana, botou Romana, que é para dizer que é a Igreja do Ocidente. Aí vem a Igreja do Oriente e rouba para si também o título de Igreja Ortodoxa. Olha só, Igreja Ortodoxa, ortodoxia, o senhor sabe, né, padre? Eu não sei se os seus fiéis sabem, porque normalmente o católico, ele não gosta de estudar. Né? A gente também tem os evangélicos que não gostam de estudar, a maioria dos católicos não gosta nem de ler a Bíblia. Tem católico aí dizendo que está escrito na Bíblia: faça por ti que te ajudarei. Todo dia quando eu estou evangelizando na pista, eu encontro católico dizendo que está escrito: faça por ti que te ajudarei. Não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. E vários outros absurdos. Eles dizem: está escrito na Bíblia. Qualquer palavra que esteja em uma linguagem assim, parecendo linguagem de advogado, os católicos querem tacar dentro da Bíblia. E tem evangélico também que está nesse mesmo pique, beleza? De ignorância. Mas eu acredito que o público que me assiste não é tão ignorante assim não, beleza? E graças a Deus eu tô aqui para instigar vocês que estão me assistindo a não ser ignorante. É por não ser ignorante a gente não deixar essas coisas aí, ó, passar batido na internet, não. Tem que ser dito, beleza? Então o que acontece? A Igreja do Oriente é a igreja que tem o Papa lá em Constantinopla, né, que defende a sede de Constantinopla. Então teve o grande cisma, a grande divisão, né, que Jesus, ele é totalmente a favor dessas divisões, né? Jesus, ele bate palma do céu para essas divisões, e essas divisões todas são espirituais, padre, né? A igreja cheia do Espírito Santo que causou essas divisões por poder. Não teve nenhum cisma teológico, teve briga por poder, diferente da divisão protestante, que Lutero rachou a igreja porque ele dizia que era errado você pagar indulgência, coisa que hoje papas já chegaram a pedir perdão aos protestantes em público, falando que nós estamos certos. Beleza? Mas vamos para frente. Eu quero ouvir o que o padre tem a dizer, gente. Já falei aqui o argumento de que a Igreja Católica de hoje não foi, nem tem condição nenhuma histórica de se ligar a Jesus Cristo. Não tem ligação histórica nenhuma não tem como se ligar a Jesus Cristo de maneira nenhuma. Principalmente porque a Igreja do Ocidente já teve um momento em que teve 3 papas. Beleza? Eu já falei sobre isso aqui no canal. Já houve um momento em que a Igreja do Ocidente aqui, a Igreja Católica Romana, teve 3 papas brigando por poder. E nesse aí, qual é o papa que pertence à sucessão apostólica? Porque na época uns diziam que era outro, outros diziam que era outro, outros diziam que era outro. 3 papas ao mesmo tempo. E agora? Então para que tá feio, beleza? A igreja cheia de escândalo o tempo inteiro, com várias doutrinas que você não acha na boca de Jesus. Dizer que a igreja foi fundada por Jesus. Se ela tivesse sido fundada por Jesus, estava desviada. Vamos prosseguir. O maluco é brabo. E você corre o risco de ir pro inferno. Cuidado. Ninguém mais tem coragem de falar isso, né? Mas a gente tem que ter coragem de falar a verdade para as pessoas. Ô padre, sabe por que ninguém tem coragem de falar isso que tu tá falando? Porque tem um número absurdo de evangélicos e até pessoas que nem são evangélicas que têm acesso à patrística, que têm acesso à história da igreja. Hoje a igreja católica romana, ela não tem mais todo o poder na sociedade a ponto de me botar na fogueira, não, padre.
Por isso que hoje nem todo padre tem coragem de ficar falando isso, não. Sabe por quê? Hoje a sua instituição religiosa não tem poder para me botar na fogueira. Nem para botar na fogueira nenhum dos outros. Como botou muita gente na fogueira no passado. Como vocês queimaram John Hus por ele querer traduzir a Bíblia para a língua do povo. Esse foi o pecado de John Hus. Tacaram fogo no cara em praça pública porque ele queria traduzir a Bíblia para a língua do povo. Eu quero ver quem é você, católico, que não tem uma Bíblia em casa em sua língua. Beleza? Vamos para frente. Tem que ter coragem de dizer, meu filho, você está no caminho errado. É perigoso estar no caminho errado. Eu posso me perder estando no caminho errado. Né? Eu posso me enganar. Veja, nas seitas protestantes não tem a verdade completa do evangelho. Se a gente, com toda a verdade, a gente ainda peca, imagine. Cara, não, velho. Eu não vi isso, cara. Ô, padre, eu não vi isso, não, cara. Ô, Ítalo. Ô, Jailson, ô, Misael, oi. Não, eu não tô ouvindo isso aqui. Ô, Juninho, não tô ouvindo isso aqui. Eu não vi isso. Eu acredito, né? Nós protestantes temos um lema sola escritura, né? Quando a gente fala sola escritura, para o católico que é leigo, né? Para o católico que tem a mente de dura cerviz, ele acha que nós estamos dizendo que nós só lemos a Bíblia. Quando na verdade o próprio Calvino, né, João Calvino, ele usa a patrística em seus escritos várias vezes. Eu não sei se o padre teve a oportunidade de ler as Institutas da Religião Cristã, escrito por João Calvino, como eu tive a oportunidade de ler, tenho ainda aqui, leio ainda, né? Como eu leio também alguns escritos de São Tomás de Aquino, padre, e gosto muito, e vejo até algumas divergências entre a sua fala e a de Tomás de Aquino. Né? É incrível. Eu leio Tomás de Aquino, leio João Damasceno, que é considerado santo lá pela Igreja Oriental, né? Eu leio alguma coisa que foi produzido, li e gostei muito de alguns escritos, né? Não sei se foi ele próprio que escreveu ou se foi os discípulos dele que escreveram, né? De São João da Cruz. Achei bem interessante, né? Li a história de Francisco de Assis, né? Eu gostaria muito que o senhor desse uma lidinha também em alguma coisa protestante para o senhor não ficar voando quando for abrir a boca para falar, tá bom? Nas Instituta, né, perdão, de João Calvino, ele cita Agostinho, ele cita a Epístola de Algneto, ele cita alguns pais da igreja, Inácio, ele cita Policarpo, ele cita, como é o nome dele? Aristides de Atenas, Atenágoras de Atenas, Orígenes, né? Então, quando nós falamos sola escritura, nós queremos dizer que os escritos de Orígenes, os escritos de Agostinho, os escritos de Jerônimo, os escritos de Pápias, os escritos de Inácio de Antioquia, todos eles precisam estar submissos à Bíblia, ok? Não quer dizer que nós não lemos esses outros livros, quer dizer que tudo que eles falarem, eles precisam ter uma base bíblica. A Bíblia, ela está acima de qualquer escrito de qualquer pessoa. É isso que quer dizer o sola escritura. Para nós protestantes, padre, toda a verdade é Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se tem alguma verdade que não está em Jesus, meu querido, não é toda a verdade. Eu não quero nem saber qual é a verdade que não está em Jesus. E toda a verdade que está em Jesus está revelado na sua palavra, que é os 4 evangelhos. Ok? Jesus se revelou. A gente dizer, padre, que os 4 evangelhos é insuficiente para salvar alguém, é pegar toda a mensagem da cruz, quebrar e jogar na lata do lixo. O senhor dizer que os 4 evangelhos não é suficiente para salvar uma pessoa, que ele precisa de mais alguma coisa de fora de onde, sei lá das quantas, é o senhor queimar todo o escrito de Jesus Cristo, tudo que ele falou, todo o registro histórico que Jesus disse, nós temos nos evangelhos. Agora vocês falam de uma tal tradição oral que eu não sei onde foi parar, tá bom?
Inclusive tem algumas posturas que vocês têm hoje da Igreja Católica que tá bem aquém da de daqui, né? Se vocês fossem autênticos, vocês tinham que voltar às práticas da igreja primitiva, porque a igreja que vocês têm hoje não chega nem nos pés da igreja primitiva. E para desespero seu, padre, todos os escritos que antes estavam em latim, que antes estavam em grego e que pouquíssimas pessoas podiam ler, hoje está na língua do povo. O desespero seu é esse, padre. Se não tiver, não tem os sacramentos. O que é que lá não tem? Lá não tem Eucaristia. E se não tem Eucaristia, não tem Jesus, porque Jesus é Eucaristia. Jesus está aqui no sacrário. Pronto. Vamos para esse ponto aí, padre. O senhor diz que nós, protestantes, não temos Eucaristia. E eu vou concordar com o senhor que esse termo Eucaristia realmente nós não usamos, né? Nós usamos o termo Santa Ceia, né? A ceia sagrada. Na Eucaristia, que é descrita lá por Justino Marte, na Eucaristia que ela é descrita também por alguns pais da igreja, lá não se encontra em momento algum na patrística hóstia. A Eucaristia, ela é descrita na patrística como sendo o pão e o vinho consagrados a Jesus Cristo. Na Eucaristia não é uma bolachinha, uma hóstia, que bota lá na boca do crente e acabou. Não, que ceia é essa? O senhor pode me mostrar onde está escrito na patrística, lá até o 4º século, aonde que está escrito que tem hóstia, padre? O senhor disse que sua igreja segue as tradições. Me mostre lá na tradição, lá até o 4º século, onde é que está hóstia. Eucaristia realmente é uma palavra usada pela igreja primitiva e que nós evangélicos não utilizamos para não se assemelhar ao catolicismo romano, beleza? Nós preferimos usar o termo Santa Ceia. Então nós temos os sacramentos sim, não da forma como o senhor chama, mas nós temos o batismo, nós temos confissão de pecados, sim, ok? Só que não é dentro de um confessionário, uma caixa de madeira onde as pessoas entram para ficar falando de sua vida. Não, quando o cristão ele tem um pecado, ele chega para o seu pastor e conversa sobre aquele pecado com o pastor. Quando o cristão peca contra outra pessoa, ele vai até aquela pessoa e confessa seu pecado, como Jesus mandou fazer. Então nós temos sim, só que não usamos esses nomes. E o senhor dizer que Jesus está ali dentro... E aí, quando é na hora de dar a ceia pro povo, o senhor sai com a bolachinha? Com a hóstia? Me mostra na Bíblia a hóstia, padre. Me mostre agora, eu vou sair da Bíblia, vou para a tradição, me mostra lá nos escritos de Inácio de Antioquia a hóstia. Me mostra na boca de Justino Marte hóstia, padre. Me mostra a hóstia, padre, na tradição, até o 4º século. Tá vendo que tu tá se quebrando pelas suas palavras? Desviou, foi, padre. A igreja do senhor desviou, foi, padre? Ô, padre, apostatou, não foi? Menino, que situação. Nós batizamos. Nós tomamos a ceia. Agora, nós não tomamos a ceia da maneira como o senhor toma. Uma maneira errada, uma maneira antibíblica. Com uma bolacha branca que bota na boca da pessoa. Cadê o vinho? Se essa bolacha é o pão, cadê o vinho? O vinho tá ali dentro da bolacha, padre? Quando come a bolachinha... Eu não sei, eu nunca comi aquela bolachinha. Se a gente for comparar, vocês estão mais longe da tradição do que a gente. E aí? Vai dizer que não? Vamos pra cima, padre. Lá não tem. Claro que não. Lá não tem a confissão. Tem sim. Lá não tem nada. Né? Só tem a Bíblia. Mas mesmo assim, a Bíblia que eles têm ainda não é a Bíblia verdadeira. Vamos falar as coisas como elas são. Por quê? Porque na Bíblia dele está faltando 7 livros que Lutero teve a brilhante ideia de jogar fora. Quem é ele para jogar fora 7 livros da Bíblia? A palavra de Deus diz que se alguém mudasse, nem que seja um traço da Bíblia, seria excomungado. Lutero não tirou uma palavra, nem uma letra, foi 7 livros. Ainda assim, os que restaram, eles interpretam da cabeça deles. Eles não
Eu sou obrigado a dar uma pausa aqui, senão não vai ter como comentar tudo, rapaz. Senão fica difícil. Primeiro, padre, como são chamados esses 7 livros que o senhor tem na sua Bíblia? Que o senhor chama de a Bíblia verdadeira, a Bíblia completa? São chamados de como mesmo, padre? Eu acho que é deuterocanônico, né? Deutero significa posterior, depois. Canônico, né? Ou seja, canonizados posteriormente. No Concílio de Nicéia, lá, né? Na época de Constantino, quando foi se instituir o que era a palavra de Deus e o que era a palavra de homem, lá, os livros que o senhor chama de deuterocanônico estavam? Essa é a pergunta que eu quero te fazer, padrão. Sabe, gente, quando que esses livros foram ser aceitos como deuterocanônico na igreja, na Bíblia? Sabe quando é que eles foram introduzidos na Bíblia universal, vamos dizer assim? Né, na Bíblia que todo cristão tinha que ter? Sabe quando? No ano 380 e alguma coisa, lá no Concílio de Roma. Ou seja, são livros que foram admitidos posteriormente, lá no final do 4º século. Eu acho que essa era a ideia de Martinho Lutero quando ele copiou a Bíblia. Ele quis copiar a Bíblia não da Vulgata Latina, mas da Septuaginta. Beleza? Porque a gente só vai encontrar esses livros deuterocanônicos lá na tradução de Jerônimo, na Vulgata Latina. Antes da Vulgata Latina, na Septuaginta e etc., não tem esses livros, beleza? A igreja, porque Jerônimo fez a Vulgata Latina, resolveu bajular Jerônimo e ficar com esses livros deuterocanônicos aí. Então, sim, nossa igreja não tem 7 livros que foram colocados a mais. Tanto que o nome é deuterocanônico. Então, ó, a gente tá com os originais, padre. Vamos nessa. Bom, eu acho que eu vou encerrar o comentário aqui com esse padre, porque as coisas que eu tenho para falar, eu vou parar o vídeo aqui, galera. Eu vou terminar comentando de vez logo aqui. Porque eu sei que daí pra frente ele vai descer ladeira abaixo falando mais abobrinha do que o que ele já tá falando aí. A gente encontra hoje, tanto protestante quanto católico, grandes doutores. Vou dar o exemplo aqui do doutor Rodrigo Silva, que é perito em arqueologia, né, principalmente arqueologia bíblica. Você vai dizer que ele não tem condição de interpretar a Bíblia? Nós temos, para traduzir uma Bíblia protestante, padre, na Sociedade Bíblica Brasileira, eu não sei se o senhor sabe, mas para traduzir uma Bíblia protestante é uma comissão de pelo menos uns 50 tradutores. Peritos em língua hebraica, peritos em língua grega, peritos em latim e etc, etc. Nós temos vários doutores em teologia que são protestantes, padre. O senhor dizer que o protestante ele não tem ninguém que possa dizer o que aqueles textos significam é de uma falta de conhecimento ou de uma maldade sem tamanho. Beleza? Tudo que eu tô falando aqui, ó, qualquer pessoa pode pesquisar. Pesquisa aí sobre os Borgia, pesquisa aí, faça a sua pesquisa sobre o grande cisma da Igreja Católica. Beleza? Faça a sua pesquisa sobre as Inquisições, né? Faça suas próprias pesquisas aí sobre a igreja da época de Martinho Lutero, a igreja da Idade Média, e compare com a igreja hoje. A igreja católica romana hoje tem muito a agradecer a Martinho Lutero. Essa é minha opinião. Beleza? Então eu deixo aqui esse vídeo, esse react aí para vocês meditarem nessa resposta a esse padre aí que falou essas abobrinhas, teve o desprazer de falar essas coisas aí, essas besteiras. Agora, padre, minha opinião pessoal, né? Não é a opinião da igreja que eu frequento, mas é a minha opinião pessoal. Eu, particularmente, eu acredito que tem católico salvo. Sabe por quê, padre? A salvação é pela graça. A salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça. É pelo que Jesus fez na cruz. Então eu acredito e afirmo aqui, eu tenho irmãos católicos. Eu tenho irmãos católicos. Existe católico que não vai para o inferno. Existe católico que ama Jesus. Existe católico que serve a Deus de verdade. Existe católico que é salvo. Assim como existe um monte de protestante que vai para o inferno. Sabe por que eu posso afirmar isso, padre? Porque eu não creio em instituição religiosa. Eu creio no que Jesus deixou. E o que Jesus deixou é uma coisa chamada fé. E essa fé é viva. Ela é eficaz. Essa fé, ela é mais poderosa.
do que qualquer dogma religioso.